Paz do Senhor Jesus. Como é uma live de aprendizado, a gente está aprendendo, a gente está buscando melhorar para melhor servi-los. Estamos aqui para aprender uns com os outros, porque o reino é um e é tudo em prol do reino, porque Deus nos chamou para sermos um. Então nós aprendemos muito uns com os outros. Eu quero desde já louvar a Deus pelas pessoas que estão aqui comigo. Deus tem nos unido com um propósito, porque Deus é um Deus de propósito. Quero louvar a Deus pela vida da minha filha também, que é maravilhosa, é um presente de Deus na minha vida. Tudo que eu peço a ela, ela topa. E é uma grande incentivadora também. E eu tenho certeza que nós estamos lutando para deixar um legado, né? E o legado maior, ela sabe disso, que eu e o pai dela podemos deixar é o caráter cristão, é o temor a Deus. E eu tenho certeza, eu tenho me esforçado para vencer a timidez, para vencer o medo, porque eu quero deixar um bom legado. Eu quero plantar para colher, eu quero naquele grande dia ter algo nas minhas mãos para apresentar para Deus. E eu me emociono muito porque viver é um desafio. Deus não quer somente que a gente exista. Porque existir, ninguém pediu para existir. Foi um presente de Deus. A vida é um presente. Agora, viver é escolha nossa. E eu escolho viver. Porque a vida de Cristo é abundante em nós. Ele morreu para nos dar vida. E vida em abundância. Então, em toda a minha trajetória de vida, em toda a experiência que eu passei através da depressão, sempre que eu falo eu me emociono, porque viver para mim é um desafio. Estar viva, estar aqui é um desafio para todos. E no meu caso, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida e medrosa. E em Deus, em Cristo, eu tenho conseguido superar todos os meus medos. Porque quando a gente vai na força do nosso braço, a gente perde. Agora, quando a gente vai na força do nosso Deus, a gente consegue. A gente vence. E Deus é maravilhoso, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá condição de vencer, porque da gente mesmo a gente não consegue. Então eu quero louvar a Deus por esse momento que está sendo muito especial para mim. Esse propósito a gente já vem fazendo, quem me acompanha sabe, quem participa do grupo, quem participa do projeto, quem já conhece um pouquinho sabe da nossa trajetória, da nossa luta. Já está tudo marcado, carimbado, creio eu, no céu, porque a gente é dependente do Senhor para tudo, e tudo que a gente procura fazer com a orientação do Espírito Santo. Então a gente marcou esse propósito, a gente sempre ora na segunda e na sexta, já é o nosso dia de oração. E o nosso lema é orar por tudo e por todos, clamando uns pelos outros, porque assim a palavra do Senhor nos ensina. Devemos orar, clamar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, porque somos um só povo do Senhor. Então nosso dia de oração sempre está específico na segunda e na sexta, na hora nona, às 15 horas, porque esse horário é um horário profético. Tudo que a gente faz é direcionado pelo Espírito Santo. A gente não é bobo, nem doido de sair sem a direção e orientação do céu, porque se Deus nos orientou a fazer algo, Ele vai nos garantir. E a gente está nesse propósito. Hoje eu resolvi fazer de uma forma diferente aqui, por enquanto, para a gente ir se acostumando. Então a gente está aqui para unir forças, orar uns pelos outros e orar também em prol do projeto, porque esse projeto é do reino. Eu sou apenas um instrumento, canal que Deus permitiu para que esse projeto nascesse, existisse, acontecesse. Porém, é dele.
O projeto é dele, tudo é dele. Se a gente for prestar atenção, nada é nosso, tudo é emprestado. Pela palavra de Deus a gente aprende que até o nosso corpo não é nosso, é do Espírito Santo. A palavra vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito, que habita em vós, e que proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, é tempo da gente se posicionar diante de Deus como Ele quer, como Ele tem nos ordenado, nos chamado, nos orientado, porque viemos a este mundo com um propósito. Ninguém nasceu por acaso, ninguém veio a este mundo por acaso. Cada um que existe veio com uma missão, com um propósito. Qual o propósito de Deus em nossas vidas? Posso te dizer que para todos, o primeiro propósito, às vezes a gente se pergunta: qual o meu chamado? Qual a minha missão? Na live de sábado eu ainda falei um pouquinho que por anos eu vivi andando em círculos. Eu vivi batendo cabeça sem entender o real propósito de Deus na minha vida. E eu ficava me perguntando: qual o propósito de Deus na minha vida? O que Deus tem comigo? O que Deus me chamou para fazer? E gente, se eu disser para vocês que eu tô me encontrando verdadeiramente, literalmente, intensamente, tô descobrindo melhor o que Deus nos chamou para fazer, tem pouco tempo. Porque muitas vezes a gente confunde o nosso chamado, a gente vai achando que a quantidade é o melhor para Deus. E não, a gente tem que descobrir o que Deus tem com a gente e se empenhar em fazer aquilo. A pastora Thalita até diz, é como se Deus escolhesse um território específico para cada um. Porque para cada um Deus vai usar de uma forma, para cada um Deus tem um dom específico, porém, o propósito dele, o objetivo dele maior é para todos de forma igual. E a pastora Thalita fala isso, é como se Deus tivesse um território específico. Você tem que descobrir qual território Deus te confiou. Porque nós sabemos que o ID é para todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ID é uma ordem, não foi uma opção, né? Não foi um convite. Ah, você quer? Não. O ID é para todos aqueles que disseram sim para Cristo. A nossa maior missão é essa. É ir. Mas ir aonde? Como ir? E por várias e várias vezes a gente fica se perguntando: Senhor, eu me questionava muito, Senhor, como que eu vou ganhar almas para ti se eu nunca fui para fora do país? Eu nunca conheci outro país, eu não sou missionária. E aí Deus vem e nos confronta com a verdade dele, que não precisa ter o cargo específico de missionário para fazer missão. Aleluia! A ordem foi para todos. Ide. Louvado seja o nome do Senhor. Então, independente de cargo, independente de classe social, independente de voz, porque a gente, ser humano, é muito falho. A gente se cobra muito, a gente se desvaloriza demais. E o Espírito Santo, a presença do Senhor, ela é tão real na nossa vida e ela é tão simples. A única coisa que Deus quer e que Deus pede é a nossa sinceridade. É a nossa obediência à sua voz, à sua palavra. Só isso, o resto é com Ele. Claro que a gente deve se aprimorar, estudar, se preparar. Agora, o impossível, aquilo que a gente não consegue, a sabedoria, não vem do homem, não. A sabedoria que vem do alto, a gente pode até estudar, porque não é errado. Eu sempre bato nessa tecla. Mas a sabedoria que vem do alto é diferente. É aquela que nos capacita a fazer aquilo que a gente não consegue. É só Deus. E Ele é maravilhoso. E Ele está nos chamando a viver plenamente o nosso chamado. E a pastora Camila Barros também fala. Eu participei de
de uma série que ela fez há pouco tempo. Minha amiga Marcilene também está aqui, participou. Foi maravilhoso, tremendo. Só veio a somar na minha vida aquilo que Deus já tem me despertado para entender. E ela falou sobre chamado, porque o projeto dela, a série que ela lançou foi com o tema Chamados à Excelência. Então, veio a somar com tudo aquilo que o Senhor já tem falado, para a gente entender o que Ele está falando, porque Ele fala. Ele fala. Só que a gente precisa estar atento para ouvir a voz do Senhor, tirar tempo para Ele, priorizar a sua presença. Porque a presença do Senhor, ouvi essa frase e me marcou muito. Qual é o preço que eu tenho que pagar pela presença? Porque Ele não vai vir de qualquer maneira. Existe um preço a ser pago. O evangelho, o verdadeiro evangelho, é puro, é simples e é mudança de vida. Tem muitos aí que estão pregando um falso evangelho ao seu bel prazer. Escolhe as partes que agradam a eles da Bíblia e aquelas que não agradam, eles rejeitam. Mas o evangelho consiste em toda a palavra. Aleluia, porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí a transformação, quando a palavra entra de fato, aí entra o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é mudança de vida e é transformação de vida. Por isso que eu bato sempre nessa tecla. Não é errado estudar, não é errado, gente. Mas é errado eu ter muito conhecimento para dizer que sei. Por quê? O conhecimento sem transformação é apenas letra. E Deus quer mudar esse quadro. O evangelho não mudou. O evangelho é o mesmo. Deus não muda. Mas o mundo está mudado. Vocês estão vendo do jeito que está. Está de pernas para o ar. Está tudo muito complicado. Tudo muito confuso. Inversão de valores. O certo passou a ser errado. O errado passou a ser certo. E está tudo bem. Está tudo bem. Vamos empurrando com a barriga. Mas o Senhor, Ele tem nos despertado a voltar. Aleluia. Ao verdadeiro evangelho, que é simplicidade e mudança de vida. Eu volto a repetir, não é errado saber, não é errado aprender. Eu estou buscando me aprimorar, eu preciso. Porque a própria palavra vai dizer também que o povo pecou por falta de conhecimento. Mas que tudo que a gente aprender, que a gente possa se basear no Senhor. Para a glória tão somente do Senhor. Aí veremos diferença. Aí veremos mudança. Sabe aquela pessoa que não tem conhecimento, que não tem, como se diz, não tem alfabetização, gente. Quantas pessoas eu conheço assim, que não sabe nem falar direito. Mas quando abre a boca, é uma coisa tremenda da parte de Deus. Porque é Deus que usa, é Deus que faz, é Deus que dá entendimento até pra gente entender, gente. Até pra gente aprender, a gente necessita da presença do Espírito Santo. Então que Deus possa derramar da sua graça sobre essa humanidade que tanto necessita de uma cura. E a cura principal não é somente a física, porque a cura física nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele cura. Mas a principal é a da alma. Arabaçubi cantarabandarábia. Quantas pessoas doentes, enfermo do espírito, da alma. Quantas vezes eu me encontrava assim. E querendo me aparecer, gente. Querendo mostrar uma coisa que eu não era. Eu falo de algo que eu vivi. Enquanto eu quis só conhecer a letra, para mostrar que eu sabia alguma coisa, eu só perdi. Quando eu desci, me humilhei e falei, Senhor, me cura, me quebranta, faça na minha vida a tua vontade. Enquanto eu não reconheci que eu era pó, que eu era nada, dependente do Senhor, a cura não aconteceu na minha vida. Eu vivia em depressão pelos cantos. Eu não era feliz e eu serva desde a minha infância. Eu conheço Jesus, a gente não pode aceitar viver uma vida de mediocridade, de mais ou menos, porque não é isso que Cristo tem para nós. Ele tem coisas grandes, uma fonte
inesgotável, onde quanto mais a gente bebe dessa água, mais a gente quer se limpar, se saciar. Louvado seja o nome do Senhor, e eu sempre vou bater essa tecla. Não é errado estudar, não é errado aprender, não. Quanto mais você estudar, se aprimorar, souber, melhor. Mas vá com humildade, na dependência do Senhor, porque o pouquinho que você souber, Ele vai multiplicar. O pouquinho que você souber vai fazer toda a diferença na tua vida. Porque eu achava que para servir a Deus, para desempenhar o meu papel, o meu chamado, eu tinha que saber muito, eu tinha que saber mais que todo mundo. E Deus tratou tanto na Bandarábia, mas tanto comigo, que um dia eu falei para o Senhor, Senhor, eu queria saber, eu queria ser alguma coisa. Eu falei, Senhor, não vai dar certo esse negócio de ministério. Eu tentava fugir o máximo que eu podia. Eu falava, não dá, eu não sei, eu não posso. Eu não consigo, Senhor. Usa o outro, levanta o outro, faz na vida do outro. E Deus, Ele tem algo específico e especial na vida de cada um. Cada um Ele vai usar de uma forma. Só que eu confundia muito o meu chamado, eu confundia, eu complicava tudo. E às vezes a mídia, o sistema, tenta nos forçar a ser algo que a gente não é, algo que Deus não chamou a gente para ser. E eu olhava muito para a mídia, o que vão falar, o que vão pensar, eu tenho que ser, eu tenho que saber, tem que acontecer. E aí Deus permitiu a depressão na minha vida, não porque Ele é um Deus mau, mas para me ensinar, para tratar com o vaso, porque o vaso está sujeito ao oleiro. É o oleiro que comanda, que molda, que faz, que sabe como fazer. Ele é o oleiro e nós apenas o vaso frágil, que pode se quebrar na mão do oleiro. Mas se está na mão do oleiro, tem jeito. E ali a pastora Camila falou uma frase que me marcou. E ela dizia, na realidade, a gente não tem que perguntar qual o meu chamado, mas sim qual a minha missão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Qual a minha missão? O que Deus me chamou para ser? Primeiro, Ele me chamou para ser bênção na vida do outro. Porque Ele nos chamou para ser um. Aqui nós vamos ler Tiago capítulo 5, versículo 16. Que fala, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oh, aleluia. A primeira coisa que a gente precisa fazer, todo mundo quer cura. O mundo, a humanidade clama por cura. E essa cura que a humanidade tanto necessita não é só a física não, gente. É a principal, que é a da alma. E isso só o Senhor Jesus pode fazer. E aqui a primeira coisa para a gente obter essa cura, a gente precisa confessar as nossas culpas uns aos outros. Meu Deus, confessar as culpas uns aos outros? Como assim? Eu tenho que falar na cara de cada um o que eu penso, o que eu o que eu não concordo, o que me incomoda? Não. Nem tudo é para ser falado. Nem tudo nos convém falar. Às vezes Deus nos mostra, nos orienta algo para a gente saber do que se trata, com quem a gente está lidando, aonde a gente está pisando. Não para falar tudo o que pensa, o que quer na hora que quer, porque há tempo para todas as coisas, até para falar. Até para falar a verdade, aquilo que nos incomoda há tempo. E nem sempre é o momento de falar. Mas o Espírito Santo, ele nos orienta em todas as coisas. Ele nos concede o discernimento necessário. Mas como então eu vou confessar? O primeiro passo para a cura. Como então eu vou confessar? Como confessar a culpa uns aos outros? Sendo sinceros. E ser sincero não é falar tudo o que quer na hora que quer. É ser de verdade diante de Deus. E isso, nesse mundo, diante de tudo que a gente está vivendo, está faltando sinceridade. Por isso que há tanta doença. Porque o homem, o ser humano, se afastou de Deus. E as consequências estão aí.
Primeiro passo para a gente obter a cura, confessar a culpa uns aos outros, é ser sincero. Não ser de fachada, não. Não fazer que fazer. Sabe, teve uma das aulas do nosso seminário que a gente estudou sobre isso. Hoje em dia está muito difícil. A palavra do Senhor está se cumprindo. Que fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quantos ferindo uns aos outros, sendo falsos uns com os outros, rindo pela frente, mas por trás te cravando um punhal. Isso tudo traz doença, gente. Uma das causas que me levou à depressão não foi só uma, não, tá? Porque pra depressão de ser diagnosticada, estourar assim, é coisas que vêm de anos. Eu sempre fui uma pessoa muito fraca emocionalmente. Não tenho vergonha de dizer isso. Eu sempre fui muito fraca emocionalmente. Meu temperamento, tudo levava para esse lado. Eu era uma pessoa que me magoava à toa e achava bonita. Tô magoada, falando, não vale a pena, gente, não vale a pena. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina a perdoar, né? Porque a falta de perdão é como se fosse um copo de veneno que a gente toma. Quem está se matando é a gente que não perdoa. Não é fácil, mas é necessário, né? Então, foram várias causas que me levaram à depressão, porque a depressão me perseguia desde a minha infância. Porém, chegou um momento da minha vida que eu vivi uma decepção tão grande que acabou de acabar. Para quem já tinha tendência e para quem era fraca emocionalmente, foi o ápice para a depressão estourar. Então, com o tempo, através de tudo que eu vivi, o primeiro legado que o Espírito Santo tratou muito comigo, que isso eu vou levar para o resto da minha vida, e é o que eu tento passar através desse projeto, é acerca do perdão. Mas Deus tratou tanto, gente, mas tanto, e Ele trata até hoje acerca do perdão, porque a gente não quer perdoar porque a gente acha que o perdão é injusto. Poxa, a pessoa veio e fez o que fez, eu ainda tenho que perdoar. Ainda sou obrigada a perdoar. A gente acha que é uma coisa injusta. Mas quando a gente estuda acerca do perdão de Cristo, não um perdão de forma boba, ou da boca para fora, não. Perdão real que vem de Cristo, que é transformação de vida, como a gente está falando aqui, que o verdadeiro evangelho é mudança de vida. E ali, quando eu fui estudar mais acerca do perdão, o Espírito Santo foi tratando comigo que eu precisava perdoar, mesmo não tendo feito nada. Gente, foi tremendo, porque aí eu fui ver o que é verdadeiramente servir a Deus. Eu fui ver o que é de verdade o verdadeiro evangelho. E sou boa por causa disso? Claro que não, bom é Jesus. Eu sou falha, pecadora. Muito falha. E como Jesus pôde ensinar a Pedro, quantas vezes deveríamos perdoar? 70. 70 vezes 7. E esse 70 vezes 7 eu questionei muito ao Senhor por muitos anos. E Deus pôde tratar comigo. Porque não é, a gente é humano. Enquanto a gente estiver nesse mundo, nós vamos passar por dificuldades, decepções, frustrações e etc. Mas é estar sempre disposto a perdoar. E não perdoar, e o perdão não é aceitar o erro. Às vezes a gente confunde, se eu perdoar, eu vou estar aceitando o erro da pessoa, aquilo que a pessoa fez de errado comigo. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe por quê? Até porque Deus é justo. Ele não passa a mão no erro da cabeça de ninguém. Errou, pagou. Seja quem for, profeta, cantor, quem for. Errou, vai pagar. Deus é justo. Então, quando a gente perdoa, nós estamos livrando a nossa alma da condenação. E aquela pessoa é com Deus. É com Deus, é Deus que vai tratar no interior, não para matar, né? Porque às vezes a gente fala, Senhor, trata. Mas a vontade do Senhor é transformar, é libertar, é trazer arrependimento. E Ele não ensina a gente a pedir o mal pela pessoa, não. Independente do que a pessoa fez com a gente. Então, diante do que eu vivi, gente,
do que eu fui vendo, fui percebendo. Às vezes, nós somos falhos. Às vezes a gente até ofende um ao outro sem a intenção. Isso acontece. Mas aí já é outra história, né? Mas quando você você faz algo com a intenção de prejudicar, aí o negócio piora. Aí o negócio fica feio. Porque a maldade existe, né? E existem momentos que a gente passa realmente por situações que a pessoa quis mesmo te ferir, te ofender, te prejudicar. E isso é muito complicado, porque o perdão tem que ser de verdade. E muitas vezes eu percebi e percebo ainda, no mundo inteiro, que há situações onde as pessoas vão ferindo. Não tem mais aquela simplicidade, gente, aquela beleza, aquela preocupação de pedir perdão, mas não. Vocês têm percebido isso? Ô irmão, eu te ofendi, reconhecer. Porque o verdadeiro evangelho é você reconhecer que errou. Por que a palavra de Deus nos ensina acerca do arrependimento? Porque quando há o verdadeiro arrependimento, Jesus perdoa. E não importa o grau do pecado da pessoa. O único pecado que não tem perdão, nós sabemos que é a blasfêmia contra o Espírito. Agora, todos os outros tipos de pecado têm perdão. Mas só que é difícil para a gente, ser humano, pecaminoso, porque a natureza humana é uma coisa terrível, gente. Jesus. Meu Deus, se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, a gente estaria perdido. É o Espírito de Deus que convence o homem do seu erro, do seu pecado. Porque senão, coitadinho de nós, estava enrolado. E aí, quando a gente abre o coração para o Senhor trabalhar, o Espírito tem liberdade de trabalhar em nossas vidas e nos convencer que nós erramos. A gente não é bom da gente a errar, não. É o Espírito de Deus que nos convence, que nos faz. Por isso que a gente tem que temer o nome do Senhor. Porque aí o Espírito de Deus vai ter liberdade de trabalhar em nós quando a gente errar. Porque a gente erra. Mas ele vai estar o tempo inteiro ali, ó. Você errou. Você errou. Aleluia. Oh, como é bom ser do Senhor. Como é bom pertencer a Ele. Como é bom ter esse contato com o Espírito Santo, esse presente maravilhoso. Porque ele nos alerta. Meu irmão sempre fala, pastor André, que todo crente ele tem um termômetrozinho. Ó, quando vai subir naquele termômetro, não deixa estourar não. Entendi que tem hora que quase estoura, né? Vai subir no Espírito Santo. Antes que você se perca, esse termômetrozinho é o temor. É o Espírito Santo que está o tempo inteiro ali te convencendo do seu erro. Mas quando acabou isso, gente, acabou. Acabou, pode esquecer. Não tem mais o temor e o Espírito pode falar, o Espírito de Deus pode falar, mas a pessoa não vai ouvir. Não tá nem aí, sabe? Tá com os seus ouvidos espirituais, com a sua mente cauterizada. Meu pai sempre fala sobre isso. Então, para ele, tanto faz, sabe? Se errou, se te magoou, se te feriu. E eu tenho percebido muito isso. Através desse projeto, Deus tem me despertado a perceber essa parte. Então a gente está muito insensível. Eu falo por mim, gente. Eu falo por mim, que sou falha. Pecadora também. Necessitada e dependente da graça de Deus. A gente está fazendo o que for com o nosso próximo e está tudo bem. Não tem mais aquela sensibilidade, aquela humildade, aquela preocupação de diante de Deus em primeiro lugar, né? Falar, magoei o meu irmão. Eu me arrependo. Eu tenho que pedir o perdão. Sabe? Isso está ficando escasso no meio de nós e não pode. A gente não pode aceitar uma coisa dessa. A gente não pode se deixar se contaminado por essa insensibilidade. Porque o pecado, irmãos, ele contamina. A palavra diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. De muitos, não de todos. Mas se a gente não tiver cuidado, isso vai contaminando, isso vai acabar respingando para tudo que é lado. E a gente não pode aceitar. A gente precisa estar com o nosso coração aberto. Aí o que acontece? É onde eu bato
na mesma tecla. De que adianta eu saber muito e não perdoar? De que adianta eu saber muito e não me arrepender dos meus erros? Vai adiantar de que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar e a gente tiver que, Espírito de Deus, tiver de comparecer ao grande tribunal, ao juízo final? De que adianta eu saber muito todo o meu conhecimento? É isso que Deus tem tratado comigo. Vai estudar, vai saber muito? Pode saber. Mas esse conhecimento tem que estar baseado dentro dos preceitos bíblicos do Senhor. Com humildade. Tem que ser para a glória dele. Porque o conhecimento é dele, não é nosso não. Até para a gente saber, para a gente aprender, a gente depende dele. Não teremos entendimento se não vir do alto. Conhecimento, sabedoria que não vem do alto é apenas letra para dizer que sabe. Eu não quero isso para minha vida. Eu prefiro não saber nada. Eu prefiro saber o beabá do evangelho, Marabassu, Bicão, Tarabandarábia, mas naquele grande dia, eu ter o meu nome escrito no livro da vida, e isso eu não abro mão por nada. E muitos aí, irmãos, estão competindo. Quem sabe mais, quem prega mais, meu Deus, isso me irrita. Isso me irrita. Porque a glória do Senhor, a glória do Senhor. E a palavra, gente, não é para competir quem sabe mais, não. Não é para competir para quem sabe mais. É para que haja mudança, transformação de vida. Que o verdadeiro evangelho é isso. Transformação de mente, mudança de caráter, de conduta, de comportamento. E de que adianta eu saber muito e não ter transformação? Vai ser apenas a letra, mas que o Espírito Santo venha tratar conosco. Eu falo com o Senhor, Espírito Santo, trata comigo, me desperta cada dia, não me deixa ficar insensível, não. Porque o pecado é como se fosse uma lepra. A lepra, a pele fica insensível. Você pode enfiar uma agulha ali que a pessoa não sente. E assim está esse mundo. O pecado está tomando conta de tal maneira, sabe, gente, que as pessoas já estão fazendo as coisas assim, parece que involuntariamente, porque já não tem o Espírito de Deus mais, e muitos ainda acham que tem. Mas quem tem o Espírito de Deus de verdade não age de acordo com o que muitos que nós estamos vendo. Mas que Jesus tenha misericórdia de nós, nos traga de volta ao verdadeiro evangelho, para que haja cura, gente. Primeiro passo para a gente receber cura, confessar as nossas culpas, sermos sinceros uns aos outros. A segunda coisa, orar uns pelos outros, porque a palavra nos ensina a orar uns pelos outros, até por aqueles que nos ofendem. É difícil, mas é possível. Orai uns pelos outros para que sareis. A gente quer cura, a gente clama por cura. Mas para que haja cura, a gente precisa ser sinceros uns com os outros e orar uns pelos outros. Mas não é só pelos que a gente ama, não. Que a palavra fala. Amai a vossos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí nós vamos ver efeito. Quando a gente for de verdade, quando a gente for sincero, tiver sinceridade com os nossos irmãos, orar uns pelos outros, até por aqueles que nos ofendem, porque assim a palavra nos ensina. Às vezes só de ouvir o nome da pessoa, quando a gente ainda não conseguiu perdoar, só da gente ouvir o nome daquela pessoa, ouvir a pessoa aí que piorou, né? Meu Deus! Mas no começo é difícil, porque eu vivi isso, eu não conseguia falar o nome da pessoa. E o Espírito Santo, ora pela pessoa, ora pela pessoa, ora pela pessoa. Eu não conseguia falar o nome. Meu Deus! Mas eu fui sem vontade assim mesmo. A pastora Camila Barra sempre fala, não tá com vontade de orar? Ora assim mesmo, a vontade vai vir. Mas você tem que orar. E ali eu fui orando, fui entregando a pessoa ao Senhor, nas mãos do Senhor. Daqui a pouco, gente, na Bandarábia, não demorou muito tempo, eu já estava falando o nome daquela pessoa naturalmente. Porque é o Espírito que trabalha, é o Espírito de Deus que convence, que faz a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos, vale a pena. Vale a pena servir o Senhor, vale a pena obedecer a palavra do Senhor. E cada dia o Senhor tem tratado comigo. E nesse momento nós vamos orar.
Você que precisa de oração, pode colocar seu nome, seu pedido aí. Nós sempre vamos ter esse compromisso de orar, de clamar uns pelos outros, porque é assim que o Senhor vai agindo. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, unimos a nossa fé neste momento, num único propósito, num único sentimento que houve em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Queremos ser um, Pai. Precisamos, ainda não somos um. Mas até que o Senhor Jesus volte para nos buscar, o Senhor nos fará, Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Nós te agradecemos, te glorificamos pelo Teu cuidado, pela Tua presença, pelos Teus livramentos. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor não vê como o homem vê, porque se o Senhor visse, por certo eu não estaria aqui. Se o Senhor visse como o homem vê, por certo eu não seria escolhida. Mas o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não atenta para a aparência, Pai. E nós te glorificamos e te exaltamos pelo Teu olhar que é incrível, pelo Teu amor que é imensurável, Pai. Obrigado, obrigado. É pouco que a gente faz. É nada o que a gente faz, o que a gente fala. Não tem como pagar tudo que o Senhor fez, Pai, por nós. Não tem como pagar, Pai, mas aquilo que está ao nosso alcance, nós queremos fazer, nos dá graça. Para fazer a Tua vontade, Pai. Para cumprir os Teus propósitos. Até o fim e permanecer. Porque o Senhor nos chamou para permanecer no Teu querer. O Senhor não nos chamou para ir até a metade do caminho e desistir, não. Para ir até o fim, nos sustenta, nos segura, nos protege. Nos fortaleça, Pai, na Tua presença. Senhor, te apresentamos cada alma, cada ser vivente, cada necessitado, cada pedido de oração. Senhor, cada família, cada projeto, cada propósito, cada grupo de oração, cada mulher, cada jovem, cada criança, adolescente, cada família. Meu Pai, toma cada vida em Tuas mãos e faça, Senhor, a Tua obra em cada vida, de transformação, de mudança, de cura, de renovo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa operar o milagre por completo na vida de cada um, Pai, porque a obra que o Senhor faz é a obra completa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, cada pedido de oração que tem chegado até nós, alcança cada um, Jesus, e supre a necessidade de cada um em glória. Por Cristo Jesus, surpreende a cada um, fala no coração de cada um, traz a certeza da Tua vontade, traz a certeza da vitória, traz a certeza do Teu chamado, dos Teus propósitos, tira as dúvidas, esclarece, porque o Senhor não age na dúvida, Pai. Tu és Deus de certeza, Tu não és Deus de confusão, ó Pai. No Senhor não há variação de dúvidas. Nós clamamos por certeza, Pai. Dá a certeza da vitória a cada um. Dá a certeza da Tua vontade. Quantos corações, Senhor, em conflitos. Quantas mentes turbadas, confusas. Mas há poder no Teu sangue, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus, para repreender todo o mal. Para cortar todo o laço. Para desfazer toda a obra ao contrário e para organizar cada pensamento. Cada sentimento. Coloca tudo no lugar, Pai. Tira o que não é Teu. Traz o que falta. Tira o que não é Teu. Em nome do Senhor Jesus, Pai, entra nas famílias. Restaura as famílias. Levanta os caídos, Pai. Cura os enfermos. Que haja cura. Nós declaramos e profetizamos cura, 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 cura. Em nome do Senhor Jesus, cura da mente, do corpo, da alma. Cura. Sopra a vida, Espírito de Deus, aos quatro cantos dessa terra. Vai falando em cada coração. Vai abrindo o entendimento de cada um, Pai, para que cada um entenda o que o Senhor está falando e venha se posicionar, ó Pai, como Tu queres, diante de Ti. Toma Tua igreja espalhada na face da terra, faça-nos um.
toma os missionários, envia recursos. Senhor, nos dá condição de fazer mais, de orar mais, de ajudar mais, de perceber mais a necessidade daqueles que precisam. Porque Senhor, esse é o verdadeiro evangelho. Pai, cada pedido que está aqui, Senhor, que as tuas servas estão fazendo pedido por todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, cada família que enfrenta essa doença terrível. Meu Deus, que o Senhor possa entrar com a tua cura, com a tua libertação. Repreender todo vírus em nome de Jesus. Continua guardando e protegendo a cada um. E que aqueles que contraíram esse vírus, o Senhor possa repreender, porque existe cura sim. Não é porque alguns, Senhor, partiram infelizmente, Pai, infelizmente, que a gente chora com os que choram. Assim a tua palavra nos ensina. Não é porque muitos partiram que a gente vai deixar de acreditar. Nós não deixamos de acreditar que o Senhor cura ainda. Que o Senhor pode sim curar, Pai. Não somente da Covid, mas tu cura a AIDS, tu cura o câncer, tu cura a lepra, porque eu já presenciei, Pai. E tu és o mesmo, tu cura a depressão, que cura corações, cura mentes, cura histórias, cura casamentos, cura ministérios. Pai, o Senhor fala ao meu coração nessa tarde. Quantos ministérios, Pai, parados. Quantos ministérios, Senhor, atrofiados por algo que fizeram. Por falta de um perdão, Senhor, de uma cura. Mas que o Senhor possa curar nessa tarde. Todos aqueles que estiverem ao alcance da nossa voz, aqueles também que não estiverem. O Senhor é Deus de perto, é Deus de longe. Entra com a tua cura, para que o teu nome seja glorificado, porque tu és o Deus de já. Tu és o Deus presente, e tu és o mesmo, Senhor, não muda. Pai, nós te apresentamos tudo e todos. Tu tens uma bênção, Senhor, uma obra especial na vida de cada um. Que cada um venha entender o quanto é amado por ti. O quanto é precioso para ti, que o teu amor cura, Senhor. O teu perdão cura. Que o teu amor, o teu perdão, que o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus entra agora, em cada vida, para que haja transformação de vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, esse projeto que o Senhor tem nos confiado, Pai, é teu, a glória é tua. Nós estamos aqui tão somente, Pai, para lutar e nos esforçar para cumprir a tua vontade, o teu chamado, aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor tem nos confiado. Mas tudo é teu, esse projeto é teu. O Senhor tem tratado tanto comigo e já tem falado tanto que esse projeto é teu, não é meu. O Senhor falou para mim, Pai, que esse projeto não é meu, mas é teu, Senhor. Então nos dá condição de fazer a tua vontade, nos dá condição de levar esse projeto como tu queres, nos direciona, nos orienta em todas as coisas, prepara as pessoas, prepara os corações, prepara a terra para ser semeada pela boa palavra e que haja fruto, que no tempo certo, no tempo oportuno possa germinar essa semente e possa se propagar, porque a semente que gera aqui hoje no meu coração, esse fruto eu vou repartir, eu vou semear e assim por diante, cada um que recebe, que entende, que se posiciona e que se desenvolve na tua presença, essa semente, Pai, vai sendo germinada. Oh, Espírito Santo, eu posso ver sementes nesta tarde, sendo semeada, sendo germinada, Pai. Porque a tua palavra é a boa semente. E é isso que nós queremos, Pai. Tira todo orgulho do nosso coração. Tira toda a competição do nosso meio. Para que o Senhor possa ter liberdade de trabalhar em nossas vidas como Tu queres, para que possamos, Senhor, diminuir a cada dia, o Senhor crescer, porque a glória é somente Tua. Meu Deus, toma a humanidade nas Tuas mãos, cada médico, cada profissional da área da saúde, usa cada um, Pai. Os profissionais, Senhor, os psicólogos, usa, Pai, porque todo conhecimento, assim a Tua palavra nos afirma, que todo conhecimento, todo dom vem de Ti. Até os médicos, Senhor, necessitam de Ti. Traz quebrantamento, humildade, para que cada um possa compreender isso. E o Senhor venha ter liberdade de trabalhar na vida de cada um como Tu queres.
Usa, Pai, cada médico, nós precisamos deles, prepara tudo. Usa eles para diagnosticar cada necessidade, cada situação, cada ser humano, cada paciente, né? De acordo com a necessidade de cada um, para que não haja erro médico, mas que o teu Espírito possa iluminar cada um. Venha usar eles, guardar eles, proteger, blindar com o teu poder. Toda a equipe dos profissionais da área da saúde, também os pacientes, Pai. Que o Senhor possa visitar leitos agora. E só para a vida, eu creio. Que tu possa levantar muitos agora. Em nome de Jesus, Pai. E que eles possam testemunhar para a glória do teu nome. Nós te agradecemos e te glorificamos, Pai, porque só o Senhor é Deus. E a tua presença é real em nossas vidas. Pai, te apresentamos esse evento. Meu Deus, tudo é teu. Tudo é para ti. Eu sei que tu já está no controle de tudo, mas nós nos importamos de pedir a cada instante, continua no comando, continua no controle, não deixa a gente fazer nada de nós, nada simplesmente pela emoção, mas que possamos ser guiados pelo teu Espírito, porque nós queremos ver fruto, Pai. Nós não queremos dar soco, murro em ponta de faca, fora da tua direção, não. Nós queremos, Senhor, ver fruto. Nós queremos ver essas sementes germinar. Cada mulher, Senhor, que o Senhor tem preparado, que tem feito esse cadastro, alcança cada uma. Que haja mudança de vida, que naquele dia, nesse sábado, elas possam ter uma experiência real contigo. Que o Senhor possa usar cada equipe, que o Senhor possa, toda a equipe, da forma que o Senhor quiser. Que o Senhor possa guardar, livrar, libertar, transformar, guardar cada um que virá de outras cidades. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar desse vírus, como o Senhor tem nos guardado, porque nós estamos procurando fazer tudo de acordo como a tua palavra nos ensina, obedecendo e respeitando, para não causar escândalos, para que o teu nome seja glorificado. Então nós te pedimos, Pai, tudo aquilo que precisar, que faltar, que o Senhor possa suprir e usar cada um, Pai, da forma que o Senhor quer, enviar recursos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Minhas queridas, todos que ficaram até aqui com a gente, muito obrigado pela presença de vocês. Sempre que a gente for fazer essa live, enfim, tudo é para a glória de Deus. O que importa é que o nome do Senhor seja glorificado, com playback, sem playback. O nome do Senhor tem que ser glorificado. Sempre que a gente for fazer, a gente vai anunciar, e eu conto com a presença de todas, de todos, chama todo mundo, compartilha, e é isso. Amo vocês, estamos juntas, e até a próxima. Deus abençoe. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Beijo.